Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e ao seu Governo na chegada a este debate do Estado da Nação. Queria começar por lhe dizer o óbvio. É muito estranho e caricato que o Sr. Primeiro-Ministro consiga chegar ao Estado da Nação sem dizer uma palavra sobre o que preocupa a nação e sem dizer uma palavra sobre os assuntos que estão a preocupar e a prejudicar a nação. Portanto, o seu discurso aqui hoje podia ter sido de 2025, o 2024, 2023, até francamente parecido com o do seu antecessor António Costa. Vinha aqui, falava de tudo menos daquilo que estava a acontecer e saía daqui com aplausos da sua bancada, a saudá-lo pelo que não tinha feito e pelo que não estava a acontecer. Ora, disse o Sr. Primeiro-Ministro, apontando para a bancada do Chega, muitos falam de reformas, mas poucos a querem fazer. Está enganado, Sr. Primeiro-Ministro. Muitos falam de reformas, mas poucos a fazem tão mal como o seu Governo e como o Governo da AD. Poucos a fazem tão mal. Poucos a fazem tão mal. Poucos primeiros-ministros conseguem, francamente, ausentar-se 3 vezes para ir ao Mundial de Futebol nos Estados Unidos da América, 3 vezes para ir ao Mundial dos Estados Unidos da América, Sr. Deputado. Tem que ouvir, é verdade, tem que ouvir. Sr. Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado a fazer as suas perguntas, faz favor. Tem estado muito barulho na sala. Não. Sr. Deputados, também durante a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro houve barulho na sala. Eu não interrompi porque é sempre desagradável interromper o raciocínio do orador, mas temos que dar condições para que todos possam falar e, portanto, agora é o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Poucos primeiros-ministros, penso que o único da Europa e do mundo, se deslocou 3 vezes para o Mundial de Futebol. Enquanto o país ardia, temos ao dia de hoje, mais de 30 mil hectares de área ardida, a maior desde 2017. E o Sr. Primeiro-Ministro colocou o país em alerta e viajou para os Estados Unidos para ir ver o Mundial de Futebol. O Primeiro-Ministro tinha os exames, que aliás ignorou falar durante este debate, os exames, os professores, os alunos em caos, e viajou para o Mundial dos Estados Unidos. O Sr. Primeiro-Ministro tinha uma crise brutal, gigantesca na administração interna, viajou para os Estados Unidos e, portanto, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se foi o amuleto da seleção ou não, é claro que não foi porque fomos eliminados, mal pôs os pés nos Estados Unidos, mas também deixe-me dizer-lhe, isto é a prova de outra coisa. Que nós queremos um Primeiro-Ministro não é para ir a jogos da seleção, é para trabalhar por Portugal. Para trabalhar por Portugal. 2. Os exames nacionais. O Sr. Primeiro-Ministro ignorou falar do óbvio. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a culpa e as falhas eram dos professores. Algo inaceitável. Quando teve o aviso de que esta plataforma não ia funcionar bem, não estava a funcionar bem, e o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de tranquilizar alunos, professores, pais, comunidade escolar, disse que a culpa era deles. Já nem vou ao Sr. Ministro da Educação, que diz para as famílias serem menos imprudentes a marcar férias na altura dos exames nacionais. Isto, Sr. Primeiro-Ministro, é mais do que qualquer amuleto. Isto é uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional que o Primeiro-Ministro deve responder. O seu Ministro da Administração Interna evita responder a perguntas que tem que responder. Ameaça deputados e ameaça partidos da oposição. Intimida. Faz favor de continuar, senhor. Está bem, faz favor. Está. Se não conseguir, eu volto a interromper. Faz favor. O Sr. Ministro da Administração Interna intimida jornalistas,
e ameaça jornalistas. E enquanto o PSD se ri desta situação, a pergunta é: Sr. Primeiro-Ministro, mantém ou não a confiança no seu Ministro da Administração Interna para continuar a governar em Portugal? Mantém ou não a confiança no seu Ministro da Administração Interna? Depois, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me terminar esta intervenção para outro assunto que devia ter falado e não falou, e que preocupa milhões de pessoas em casa: a saúde. A saúde. O Sr. Ministro diz que fez reformas, péssimas todas elas, ou até agora todas péssimas. Deixe-me lembrar-lhe, em 2025 havia 1,56 milhões sem médico de família. Em maio deste ano há 1,67 milhões sem médico de família. Mais 103 mil em meio ano do seu governo sem médico de família. No fim de 2025, tínhamos 1.056.000 utentes à espera de uma primeira consulta. Aumentou mais 17% este ano, enquanto o seu governo estava em funções. Até a oncologia, que o seu Primeiro-Ministro disse que ia atuar rapidamente, tem hoje 65% dos utentes para lá do tempo máximo de espera. Sr. Primeiro-Ministro, isto é um governo em degradação acelerada. É um governo em decomposição acelerada. E talvez o Sr. Primeiro-Ministro deva mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu governo. Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder e, portanto, espera-se também ter condições para ser ouvido. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado tem, de facto, uma concepção sobre o debate do Estado da Nação, essa sim muito peculiar e caricata. Porque, para o Sr. Deputado, o Estado da Nação é o estado dos órgãos de informação no dia em que o debate se realiza. O senhor deputado, sem embargo da necessidade do Governo esclarecer as suas políticas, as suas decisões e ser escrutinado pela sua ação, para si é sempre tudo muito pouco importante, porque a importância só está na notícia do momento, naquilo que é a sua preocupação do momento. Por isso o Sr. Deputado não falou de impostos, o Sr. Deputado não falou de salários, o Sr. Deputado não falou de investimento, o Sr. Deputado não falou de habitação, o Sr. Deputado não falou das políticas de educação como um todo, o Sr. Deputado não falou da mobilidade, o Sr. Deputado não falou de segurança, de justiça, de sensibilidade social, de empatia. Não, o Sr. Deputado só lhe interessam os casos do momento. Senhor Deputado, é legítimo e é democrático. Eu só estou a anotar aquela que é a sua visão sobre o Estado da Nação. Agora, Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe, o Primeiro-Ministro não foi aqui acusado pela sua parte de ter faltado a nenhuma das suas obrigações, mesmo quando esteve fora do país. O Senhor Deputado não foi capaz de dizer um ato que devesse ter sido praticado presencialmente pelo Primeiro-Ministro aqui, uma ação que devesse ter sido feita, o acompanhamento de uma matéria. O Sr. Deputado, talvez inspirado por uma visão egocêntrica, entende que o Governo é sempre só e apenas o Primeiro-Ministro. Não, o Governo é o Primeiro-Ministro, é a sua liderança, é a sua coordenação e depois são os ministros, são os secretários de Estado, e são as respostas que todos dão de forma organizada, de forma coordenada, de forma articulada. E não obstante as situações mais delicadas com que fomos confrontados, não deixámos de estar onde devíamos e achávamos que devíamos estar. Senhor Deputado André Ventura, e a ausência dessa imputação é o melhor reconhecimento de que a sua alegação não tem nenhuma sustentação. Senhor Deputado, se eu mantenho a confiança política no Sr. Ministro da Administração Interna, com certeza, Senhor Deputado, plenamente,
plenamente no Sr. Ministro da Administração Interna e em todos os Ministros e Secretários de Estado. Essa pergunta, Sr. Deputado, essa pergunta é uma pergunta retórica. O Sr. Deputado sabe que o pressuposto para estar no Governo é precisamente a confiança que o Primeiro-Ministro deposita nos membros do seu Governo. Agora, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não diga, porque não é verdade, que o Sr. Ministro da Administração Interna ameaçou quem quer que seja e intimidou quem quer que seja. Em matéria de ameaças e intimidações a adversários políticos, os senhores dão aulas a qualquer um. Nós não temos, nem queremos aprender com isso. O Sr. Ministro da Administração Interna não cometeu nenhuma ilegalidade. O Sr. Ministro da Administração Interna não prejudicou o interesse público, nem privilegiou o interesse público face a qualquer interesse particular. O Sr. Ministro da Administração Interna, naturalmente, democraticamente, prestará todos os esclarecimentos e será alvo do escrutínio político e democrático que devemos, de forma madura, realizar nesta Assembleia e no debate político. Senhor Deputado, no que diz respeito aos exames, o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação tem dado informação todos os dias. Nós sabemos que nem tudo correu bem, mas sabemos que esta transformação digital vai trazer melhorias para a vida dos estudantes, das famílias portuguesas e também para o sistema educativo e para os seus profissionais. Não há na nossa história democrática um governo, um primeiro-ministro e um ministro que tenham dado tanta preferência e prioridade ao estatuto dos docentes, dos professores, para poderem cumprir de forma concentrada na escola aquela que é a sua função. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado, pediu a palavra para? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Para uma interpelação à mesa, como é de conhecimento dos senhores deputados, farei uma interpretação sempre restritiva e que vá ao encontro da figura. Para que efeitos? Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui no plenário... Sim, não, mas é para que efeito? Vou-lhe dizer, o Sr. Primeiro-Ministro disse que esta bancada intimidou políticos... Para que efeito, Sr. Deputado? E eu... Portanto, tem de dizer para o efeito, é a condução dos trabalhos aos senhores deputados. Senhores deputados, aqui este é um momento em que é entre o interpelante e o Presidente. Interpelação à mesa. Sr. É um momento em que é entre o interpelante e o Presidente. Para uma interpelação à mesa sobre Certo? a condução Portanto, eu dos estou a perguntar ao Sr. Deputado qual é a efeição da interpelação à mesa com as condições de trabalhos. É a mim que tem de dizer onde é que as condições de trabalhos está a ser posto em causa. Durante estes trabalhos, Sr. Presidente, o Sr. Sim. Primeiro-Ministro acusou esta bancada de intimidar... Eu ouvi. Bom, ouviu, mas... Ouviu e não diz nada. E não diz Ah, nada. o Sr. Deputado vai ter, se o Sr. Deputado, em relação, é para interpelar de que eu devia ter feito qualquer coisa, Não, é Sr. isso? Presidente, é para lhe pedir para que, Não. através dos seus... Para que, através dos seus préstimos, o Sr. Primeiro-Ministro possa entregar à mesa as ameaças que o Chega alguma Não, vez Sr. fez Deputado, a é ele assim. ou ao O Sr. Deputado Governo. vai ter. Acho que é assim, Sr. Presidente.